Olá, minha gente. Vamos chegando para essa segunda parte do estudo dessa noite, com o pastor Napoleão Falcão nos ensinando a respeito da grande tribulação e o governo do anticristo. Nós precisamos encerrar porque o Instagram limita a 1 hora de transmissão e ele estava ainda com o pensamento em franco de desenvolvimento. Então ele já vai me chamar aqui para continuar com essa transmissão e assim que ele chamar eu aceito o convite. Opa, já está entrando aqui o pastor Napoleão. Que grande bênção, irmãos. Eu havia dito, é uma noite muito especial. Portanto, faça aí as suas anotações, porque é um verdadeiro seminário que o Senhor está nos proporcionando, um tremendo aprendizado. Que bênção, pastor. Que bom tê-lo de volta. Amém. Vamos dar sequência. O senhor se lembra de onde estava? Lembro? Perfeitamente. Então prossiga, por favor. As 3 manifestações, os 3 poderes que nós vamos dividir do anticristo, né? A manifestação do anticristo, um governo único e totalitário e o falso profeta. Lembrando que essa trindade satânica é formada de besta, dragão e falso profeta. Sim. O anticristo ele será um grande negociador. Primeiro ele será um negociador, um benfeitor, um cara que vai trazer a paz à terra, um destemido enganador e um destruidor. Porque a Bíblia diz que na metade da semana ouviu-se vozes de blasfêmias que provinha da ponta. É uma opressão muito grande em Israel. Porque o remanescente fiel vai romper a aliança que fez com ele na metade da semana. Cessa o sacrifício. Cessa a oferta de manjares. Rompe o pacto. Mas agora vai ser tarde. Porque Gog e Magog já cercaram o arraial dos santos. Porque Gog é um príncipe. É um chefe de Meseque e de Tubal. Quem vai controlar Roche. Roche é a Rússia com seus satélites, que na geografia bíblica está ao norte de Jerusalém. Nações confederadas como Turquia, Líbia, Gomer, Alemanha nazista, Alemanha oriental, a casa de Togarma. Então eles virão esse povo com a Rússia, né? Para tomar o quê? Os despojos de Israel, as riquezas. Principalmente as riquezas do Mar Morto. Subtende que ali tem os fósseis das cidades de Sodoma e Gomorra. Sim. Há indício de que ali tem grandes fósseis de petróleo. Bom, eles virão, por determinação divina, cercará o arraial dos santos. A ortodoxia judaica rompe a aliança com o anticristo. Aí vai para o Monte das Oliveiras. Aí vai haver um grande Pentecostes, né? Que quando eles clamarem, o que é que a Bíblia diz? Deus derramará sobre eles o espírito de graça e de súplica, e prantearão como se pranteia no dia do unigênito. Um clamor. Lembra-te da aliança que tu fizestes com Abraão, com Isaac e com Jacó, que esta terra, o que para judeu é terra, para a igreja é céu. Aleluia. Esta terra o teu povo daria. Aí Jesus vai ouvir aonde esse clamor? Lá nas bodas. Certamente vai convidar a igreja para descer em glória. Aí vai ser fantástico, né? A Bíblia diz, todo olho verá, até os que o transpassaram. Porque quem peleja por aquele povo é Deus. Eu não sei que tanto gosto Deus tem por Israel. Mas vem na minha lembrança, Deus não esmagará a aliança que ele fez com Abraão? E diz aqui, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias capítulo 12, versículo 9. Quer dizer,
Deus destruirá todas as nações que vierem contra Jerusalém. Dá para entender isso? Todas. Sem exceção. É uma promessa de restauração. Uma hora ele faz. Porque a ressurreição nacional e política já aconteceu, né? Sim. Os ossos já se agregaram, já tem nervo, já tem carne, já tem tíbia, já tem perônio, maxilar superior, maxilar inferior, já tem mandíbula, intestino delgado, intestino grosso, seco, colo, reto, duodeno, gengivíleo, está tudo, só falta o espírito. E agora Deus vai derramar o espírito no seu clamor. Ele agora vão provar a essência de Deus. Quando Jesus voltar, Zacarias registra isso, no capítulo 13, verso 6. E se alguém lhe disser, que feridas são estas em tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. Que coisa linda é a historicidade bíblica, né? Como a Bíblia conversa consigo mesma. Não cai uma palavra. Sim. Não cai uma. Eu fico esperando que caia uma, pelo menos. Aí vem o verso 8 do capítulo 14 de Zacarias. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. Aqui já é o milênio. Sim. Já é o milênio. Então, Israel agora está cercado, Jesus vem em socorro deles. Sopra, Jesus, Paulo disse que ele com o assopro da sua boca, aleluia, destruirá o iníquo. Eu nem sei onde é que está escrito, eu acho que é aí. 1 Tessalonicenses, pastor. 1 Tessalonicenses. Não, desculpa, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Da sua vinda. Eita! Tremendo. Então está aí, o assopro da sua boca. E com o diabo, ele é tão fichinha, ele é fichinha menos do que o anticristo. Porque com o diabo está lá em Apocalipse 20, verso 1. Olha o que vai acontecer. Apocalipse 20, verso 1. Eu tenho aqui, e vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E foi o que ele fez? Prendeu o dragão. A antiga serpente. O anticristo foi Jesus. Para esse é fichinha, chama um anjo. Chamou um anjo, o anjo foi lá e resolveu o problema. Então, o diabo não tem nada nem para oferecer, nem para mandar, nem para dominar, nem para conceber. Tudo é Deus. Sim. Tudo aqui, a figura aqui é Deus, né, acionando, sancionando o juízo sobre pessoas impenitentes que rejeitaram. Porque o pior pecado, pastor, é o pecado da procrastinação. Mano. Eu acho que depois da blasfêmia contra o Espírito Santo, esse é o maior pecado. Procrastinar. Adiar a sua decisão. Oh, meu Deus. O evangelho é bom, eu acho tão bonito os hinos que eles cantam. Sabe que o pastor está falando a verdade? Mas amanhã, porque o mineirinho tem isso aí, viu? Joga o mineirinho pra frente. É terrível. Toca para frente. Não, eu tenho a minha religião, eu sou muito bom. Eu fui pastor em Minas em 68, 69. E eu evangelizava, cansava a boca. Seu pastor, está muito bem, mas olha, eu deixava meu cigarrinho de paia de milho, né? Aquele negócio. Não, mas agora tem uma coisa. Quando eu aceitava Jesus, eu batizava logo para não se desviar. Muito bem. Porque a idolatria é um pecado. Nós não podemos negociar com a idolatria, não tem negócio. Não há comunhão entre o templo de Deus e o templo dos ídolos. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há comunhão. Não se negocia com idolatria, nem com idólatra. E para extirpar a idolatria, esse câncer religioso, só o poder do Evangelho e do sangue de Jesus. Aleluia.
Porque a religiosidade é uma coisa anacrônica. E o diabo vai pegar na grande tribulação os homens na religião. Sim. Por isso que o ecumenismo será global. Uma super igreja. É isso aí. Sob a quiescência de um grande déspota. E o falso profeta está ali para oficializar o culto. Sim. Então o anticristo será um negociador. Primeiro ele será um negociador, um benfeitor, um cara que traz a paz à terra, entre aspas. Mas depois ele será um destemido, enganador e destruidor. Quando o anticristo aparecer, ele será reconhecido e aceito. Por causa de quem? Aqui. Por causa de suas habilidades de pacificador, o guerreiro da paz. Eita! Ele será um líder multinacional. Ele vai impor paz em Israel e ao Oriente Médio. Olha aquilo que você falou. Ó. Muito bem. Vai querer unir judeus e muçulmanos. Iniciando e formulando um tratado de paz para Israel. Mas, afinal, quem é o anticristo? Essa é uma pergunta muito frequente. E nós não vamos tratar de detalhes sobre isso, mas vamos dar uma olhadinha sobre isso, lembrando que são para não causarmos meras especulações no nosso estudo. A Bíblia não dá uma base sólida de onde ele vem. Rapaz, pastor Adolfo. Mas o que tem de escatologista agora em nossos dias, rapaz, parece que o livro de Apocalipse estava selado até 2 meses passados. Agora, rapaz, abriu. Propício, pastor. Ele abriu o livro e o povo está lendo. E alguns já estão até lendo demais. Estão lendo tão... E um diz, o anticristo é fulano. O anticristo é aquele dali. Não, eu acho que não é aquele. Não, o nome dele... Não, vamos desenhar aqui. Vamos fazer uma matemática. Faz a matemática. Irmão, isso é perigoso. É pura aventura. Eu já assisti esse filme durante 52 anos. É nessas horas epidêmicas que aparecem muitos inovadores. Formadores de opiniões distorcidas, extras bíblicos. Eu não vou chamar de antibíblico para não ferir, mas extras bíblicos. Extras. O senhor me permite uma nota, pastor? Vamos lá. É o tempo do senhor tomar aí uma água. Olha, nós não sabemos quem ele é e não sabemos exatamente onde ele vai surgir. Sabemos quando ele vai surgir após o arrebatamento dos salvos. E quando se abrir o primeiro selo, enfim, ele vai surgir, ele vai entrar no cenário da história dos homens. O que a gente sabe dele são algumas características que a Bíblia nos oferece, como em Apocalipse 13, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de leão. Aqui são características desse futuro governante chamado anticristo, e a gente volta, pastor, ao que o senhor falava agora há pouco, como a Bíblia conversa com ela própria, a Bíblia explica a própria Bíblia. Nesse texto de Apocalipse 13, o verso 2, nós temos um texto análogo à visão que Daniel teve no capítulo 7. Ele teve a visão de 4 seres, de 4 animais. 3 deles estão descritos aqui. Daniel viu nessa ordem leão, leopardo e urso. João vê na ordem inversa. Ele vê o leopardo, ele vê o urso e ele vê o leão. Mas ambos veem, em tempos distintos, exatamente a mesma coisa. Embora lá no contexto de Daniel, a visão tinha uma relação imediata com os impérios dominantes, a saber, com a Babilônia, a Média-Pérsia e a Grécia. Né? Mas a visão de Daniel conversa diretamente com as características que João vê desse futuro governante que é semelhante ao leopardo. E se o leopardo que Daniel viu em sua visão
faz menção a Alexandre o Grande, a velocidade com que ele conquistou o mundo, em apenas 10 anos ele dominou o mundo da época. Isso indica que o anticristo, não é? O anticristo vai muito rapidamente dominar o mundo. O mundo vai se curvar aos pés dele num espaço de tempo muito curto. Por isso ele é semelhante ao leopardo, né? A velocidade com que ele vai conquistar o mundo, vai dominar. Os pés como os de urso, a característica da média Pérsia, a gente vai ver também no anticristo a sua força, a força dos seus pés, e a sua boca como a de leão. Que aqui, na visão de Daniel, o leão equivale à dominação babilônica. Portanto, pastor, é impressionante como a Bíblia conversa consigo mesma. A gente não sabe de onde o anticristo sairá, a gente não sabe exatamente como ele será, mas nós temos essas informações que as Escrituras nos dão, e isto é o que a gente sabe, e é a isto que a gente se atém. Pastor, foi apenas um contributo para o senhor aí ter um tempo de beber a sua água, mas eu gostaria que o senhor continuasse a desenvolver o pensamento. Sim, pastor. E agora, no verso 7, no capítulo 7 de Daniel, explica todas as características do anticristo, assim para nós termos um realce. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o quarto animal. O senhor falou de 3, né? Sim. O leão, o urso e o bode. Correto. Bode peludo. Agora aqui tem aqui o quarto animal. Esse é terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. E devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Agora, vamos para versículo de número 8, de Daniel 7. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. 3 primeiras pontas foram arrancadas. Os 3 impérios passou. Agora esse é o quarto. Sim. Então eu creio que o anticristo ele vai surgir do futuro império romano restaurado. Revivido. Que equivale, pastor, que equivale no sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, aos pés, metade barro, metade ferro. Metade ferro. 2 impérios, oriental e ocidental, né? Com 10 dedos, que são 10 nações. 10 nações. Que aqui equivale aos 10 chifres. Que equivale aos 10 chifres. E ele emerge desses 10 chifres, dessas 10 nações, com um poder totalitário e absoluto. Totalitário e absoluto. Então, eu creio, a Bíblia não diz nada sobre isso, possivelmente ele será um judeu da Europa, dessas confederações europeias, porque tem judeus espalhados só por 2 razões, não estou afirmando nada, porque como judeu ele conhece segredos do culto, e como judeu ele vai se ostentar, porque existem judeus ateus, que receberá 2 juízos. O juiz da lei de Moisés e o juiz dos evangelhos. Porque a mesma Bíblia que diz que todo Israel será salvo, ela explica lá na frente, o remanescente, esse sim será salvo. Porque as bênçãos de Deus está condicionada à obediência do homem. A política de Deus é salvar o homem, mas impondo-lhes condições. Por exemplo, Tito 2:11, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí vem o verso 12, ensinando o que? Renunciando a ela. Olha o condicionamento. Sim. Ensinando o que? Renunciando às concupiscências. Esse renunciar é eu tenho que renunciar. Então eu tenho 70% da minha salvação. Responsabilidade humana. Humana. Tem coisa que é para mim fazer, eu que tenho que dominar, crucificar os meus desejos, as minhas paixões, viu? Abdicar as minhas mentiras,
as minhas coisas vis, tortas, que fere o tribunal da minha alma, que é a minha consciência, porque o maior patrimônio de homem é a consciência limpa, que a consciência é o tribunal secreto da alma, e a Bíblia diz, só anda seguro quem anda em verdade. Quem não anda na verdade, não anda seguro. Que a qualquer momento a máscara cai, de qualquer um. Qualquer um, a Bíblia não tem complacência com ninguém. As bênçãos são condicionais. Agora, no dia como se arrepende, dá a cara para bater, reconhece a soberania de Deus, aí diz, eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas enquanto ele resistir, ele vai bater no muro de ferro. Porque há o sancionamento da justiça de Deus, do amor e da justiça. Então, de Deus ninguém zomba. A Bíblia diz que tudo o que o homem semear, ele pode semear o que ele quiser. Ele é livre. Faça o que quiser. Aquilo que Deus endurecia o coração de Nabucodonosor. Deus não endureceu o coração de Nabucodonosor. Deus entregou Nabucodonosor as consciências do seu próprio coração. Entenebrecido, mal. Entendeu? Deus não endurece o coração de ninguém. Aquilo é uma figura de linguagem. Sim. Mas o homem é mau, então vai. Quer prostituir? Prostitui. Quer roubar? Rouba. Eu já pelejei com você não quer nada. Porque Deus fala com o homem 1, 2 ou 3 vezes, depois entrega. Como está escrito em Romanos 1, que entregou as suas próprias condições para defraudar os seus corpos. Então, esse déspota mundial governamental, eu preparei aqui esse estudozinho, isso é um estudo para uma semana na igreja. Outros aqui, mas a Bíblia nos ensina a reconhecer. Ele vai querer parecer com Deus, filho da perdição, homem da iniquidade, e vai se levantar contra tudo que se... Agora, olha uma das características dele. Rapaz, isso aqui é muito forte. Não terá respeito ao amor das mulheres. Sim. Ué. Quem é o amor da sua esposa? Sou eu? Claro. Ele aqui não terá respeito ao amor das mulheres. E tudo indica que esse camarada aqui é de conduta moral muito duvidosa. Que não adianta falar, mas é de conduta moral duvidosa. Será que é daqueles da turma de Roboão, pastor? Perfeita, é daquela turma ali. É daquela turma ali. Muito aqueles bem. Homens indecentes. É isso aí. Rapazes escandalosos. Escandalosos. Rapazes escandalosos, né? Aqui, o anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta. Agora, se olhar a palavra besta, besta no sentido literal, é um animal de carga. Sim. É dirigida por instinto, mas não tem razão. Então essa besta é uma besta instintiva. É uma besta religiosa, mas não conhece nenhum princípio de vida espiritual. Nenhum princípio. Então, ele se colocará em lugar de Cristo. É a besta que subiu do mar, dos povos. O mar fala de povos, né? Nações. O espírito dele já está no mundo. Sim. Vamos lá? Paulo disse isso. Falsas doutrinas. Rapaz do céu. Pastor, deixa eu creio, rapaz, que aqui para mim que essa pandemia, Deus não está aguentando mais, Deus não aguentava mais, rapaz. Não somente no mundo do ímpio, porque o ímpio é o ímpio, mas dentro da própria igreja, os falsificadores da fé. Mercadejantes. Isso é muito grave, irmão. Porque a falsificação da fé leva ao princípio de apostasia. E a apostasia ela veio com 3 predicados. Inversão dos valores éticos, morais e legais. Quebra dos paradigmas e remoção dos marcos antigos do fundamento dos profetas e dos apóstolos.
Muito interessante. É o que nós estamos vendo nesses dias, meu Deus. Pastor, quando é que esses homens vão mudar a maneira de servir a Deus? O evangelho é tão belo, tão lindo, tão plausível, tão magnífico, tão exuberante. Como é lindo ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como é lindo você ver Jesus batizar uma pessoa com o Espírito Santo. Uma cura divina. Línguas estranhas, interpretação, uma profecia pelos auspícios do dom. Estou falando do ministério do profeta, porque o ministério do profeta está ligado ao pregador, ao ministrante, ao pastor. Estou falando do dom da profecia como dom. Porque a profecia como dom não é Deus que fala, não. Deus falou. Falou não. Deus falou aqui, quando você pega a palavra e lê a palavra e vai na hermenêutica, aqui Deus falou. Agora, como dom, não. Eu quero chocar os irmãos que estão me vendo aqui. Porque quando você profetiza sobre inspiração divina. Agora, não se esqueça que a inspiração é divina, mas o vaso é humano. E Deus pode lhe inspirar 10 palavras de profecia e você coloca 2 por sua conta. Por aí. Oh, meu Deus! O vaso é de barro, gente! Isso acontece. Por isso que a Bíblia diz, uns profetizem e os outros julguem. Você vai julgar Deus? Você pode julgar Deus? Não. Você vai julgar o profeta. Será que está escrito? A igreja recebeu uma reação livre e espontânea? Quem profetiza tem uma vida digna? A maior profecia é essa daqui, que essa é a Constituição Federal do Universo. Aleluia. E o dom de profetizar é só para 3 elementos. 3. Consolar, edificar e exortar. Não é repreender, minha gente. Exortar é despertar o ânimo sincero das pessoas, reativando as mesmas para propósitos específicos de Deus. Toda exortação do Espírito vem acompanhada de uma palavra de consolação. Deus diz, olha ali o buraco, olha a saída, pronto. Olha o abismo, olha a saída. Isso é o dom de profetizar. Eu vou te jogar numa cama, vou te matar. Peraí. Isso aí você está puxando que Deus é catimbozeiro. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que a Bíblia diz, ai da nação cujo rei é criança. Ai da igreja que tem um pastor criança, que não sabe dissecar entre o falso e o verdadeiro. E nós estamos vivendo uma época de mutações tão rápidas, que a mentira parece demais com a verdade. Vamos dar 2 exemplos. Você se lembra daquela divisão da partilha das terras entre Abraão e Ló? Lembro-me. Abraão disse, não haja contenda entre os meus e os teus pastores. Escolheres a direita, eu vou para a esquerda, escolheres o oriente, eu vou para o ocidente. Gênesis 3. Aí a Bíblia verbaliza, olhou Ló para as campinas do Jordão. Parecia com jardim. Aí os nossos avós vêm e dizem assim, cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. Lembra de Roboão, quando ele assumiu o governo? Havia um rei no Egito chamado Sisaque. Sisaque entrou em Jerusalém, levou todos os escudos de ouro. E sabe o que a Bíblia diz? E fez Roboão escudo de metais, vergalhão pintado de amarelo. Pastor, você que dirige igreja, eu já fui presidente de 11 anos de igreja. Chegou a hora de nossos pastores, nossos colegas, buscar um dom imprescindível. Discernimento de espírito. Para não comer gato por lebre. É o olfato da alma. É o olfato da alma. Viu? Porque muitos enganadores no tempo de Paulo já existia. Havia um Alexandre o Letoeiro. Havia um Emineu e Fileto,
havia um Janes e Jambre. As palavras dele ruíam como um câncer. Já havia isso. E agora multiplicou-se, porque o número agora de pessoas é muito maior. Então, hoje, você separar o falso do verdadeiro, está difícil. Requer trabalho. Separar o joio do trigo está difícil. Mas, uma vez eu nunca deixei o meu círculo de oração sem eu estar presente ou comissionar um presbítero da minha confiança. E aí eu estava presente, fui lá para debaixo do púlpito e botei o rosto no chão lá de baixo. Mas fiquei só em espírito, gemendo baixinho, para ninguém me ver que eu estivesse ali. E uma senhora começou falando numas línguas, e o Espírito Santo me disse que não era de Deus, mas eu resisti muito. Digo, Jesus, não me leve, eu não posso blasfemar contra o Espírito Santo, meu Deus, me ajuda, eu sou um homem. Tem misericórdia de mim, me tem compaixão. E o Espírito dentro de mim resistia àquele linguajar, aquele vocabulário. Aí não aguentei mais, desci, bati na irmã, vem cá, irmã. Chamei para o gabinete, a irmã estava fumando cigarro, não estava liberta. Meu Deus. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes muitos falsificadores da palavra já entraram no mundo. Eu costumo dizer que um verdadeiro pastor, eu vou usar aqui uma figura bem cômica, ele desculpe, isso é até uma linguagem de exagero, ele é como um pastor alemão. Aquele cachorro de raça. Quando o ladrão vem, ele investe. Agora, o vira-lata, meu filho, leva até ele. O vira-lata, você faz assim, ele já balança a cauda, você pula o muro, rouba tudo e leva ele também. Agora, então chegou a hora de um verdadeiro pastor usar as suas atribuições espirituais, as armas espirituais, para que a igreja do Senhor não sofra o dano de tantas coisas ruins e impraticáveis. E não há como ocultar, não. Os verdadeiros pastores sabem disso, sofrem isso, sentem por isso e choram por isso. Eu conheço pastores decentíssimos que estão chorando quase que lágrimas de sangue, por ver essas coisas inventadas da cabeça das pessoas, que trazem para a igreja como se fossem fundamentos da fé. E não é. Pois não. Se o apóstolo Paulo não tivesse esse discernimento que é desejável a todos nós, pastores na obra do Senhor, quando acompanhado de Silas, em Atos capítulo 16, aquela jovem adivinhadora que saiu ao encontro com espírito de adivinhação, ela tinha palavras de lisonja, dizia: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não fosse o discernimento, Paulo teria colocado aquela mulher para segui-lo, para fazer a propaganda do ministério dele. Tem gente fazendo isso hoje em dia. Mas ele se incomodou com a situação, porque ela fez isso por muitos dias, até que Paulo, perturbado, voltou-se ao Espírito. Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Discernimento de Espírito. Pastor, voltamos. O anticristo tem um sinal, tem um nome e tem um número. Sim. Seu número é 666. Quem não tiver essa marca será morto. Será que é mesmo? 13:15, né? Estou aqui com quem não tiver essa marca será morto. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E não poderá comprar e não poderá vender coisas durante o seu reinado, a não ser aqueles que têm a marca, o sinal. Nós já temos um sinal
Graças a Deus. A igreja tem o sinal do cordeiro. A marca do sangue. Graças a Deus. A marca do sangue. Engraçado, quando Deus mandou aquele anjo da morte e falou para os israelitas colocar na testeira das portas o sangue do cordeiro, as peris, ele não mandou que ninguém saísse, não, ficasse dentro de casa. É isso aí. Então é prudente, é prudente. Claro. Não tentarás o Senhor teu Deus, até que passe as calamidades. Aconteceu com Raabe também. Aconteceu com Raabe também. Claro. Como diz? Esconder os espias? Pois. Então, a tentativa de um governo único pode ser vista na criação, aqui eu não sei, da Comunidade Europeia, que conta hoje com cerca de 28 Estados-membros. Os 10 chifres da besta de Apocalipse 13 e 17 indicam que haverá um congelamento de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena que nós já vimos. Sim. Que Daniel viu que dominará os povos com muita eloquência e fará guerra aos santos. Aos santos aqui é aos judeus. Sim. Aos santos, aos judeus. Agora temos aqui a legenda do falso profeta. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja de Jesus. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Apocalipse 12, verso 10. Vamos ver? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles Cântico de vitória. Meu Deus! Então o juízo, o sancionamento do juízo divino na grande tribulação será sobre todo mundo. Todos aqueles que não tiveram seu nome gravitado no livro da vida. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e ignorantes. Todos que não tiveram seus nomes no livro da vida. Aqui não tem apelo para ninguém. Por isso que o tempo é hoje e nós, como a igreja, temos uma responsabilidade, porque a política de Deus é a salvação do perdido. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham a exercer o conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos dividir isso em 6 tópicos. Primeiro, o livro selado e sua abertura. Depois vem o 2º selo, o 3º selo, o 4º, o 5º selo, o 6º selo, o 7º selo, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, com 3 ais. Ai. Primeiro ai, sancionamento dos selos. Segundo ai, sancionamento das trombetas. E terceiro ai, sancionamento das salvas da ira divina. Os piores juízos não são dos selos nem das trombetas. Os piores são das salvas. Que é o juízo do capítulo 15 e 16 de Apocalipse. Esses são cruéis, terríveis, absolutos, negros. Para todos aqueles que, em tempo hábil, não constituíram Jesus como seu Salvador e Senhor. João viu um livro escrito por dentro e por fora com 7 selos, ninguém podia abrir.
o tal livro. Jesus é o único digno de abrir e desatar os seus 7 selos. João viu o livro onde está contido o registro dos juízos de Deus que virá sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo, se dará os primeiros dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco com um cavaleiro. A falsa paz será estabelecida na terra. E depois daí, vem as epidemias drásticas. Falsa paz, aí vem guerra, aí vem fome, aí vem morte. Os 4 cavaleiros primeiros. Olha como ele vem. Ele não vai pegar, para pegar a galinha, você não vai dizer show, você joga milho. Então ele vem com a face de cordeiro, mas dentro, na introspecção, ele é um dragão cruel, crudelíssimo. Então, haverá essa falsa aliança, os judeus caem, está tudo... Os judeus, ele não é um país de ministro. Israel não é um país de ministro. Israel é um país de rei. Mas se alguém provasse hoje, genealogicamente e documentariamente, que era descendente da tribo de Judá, seria hoje conclamado e aclamado o rei de Israel. E ninguém prova. Uns provam que é da tribo de Dan, Naftali, Zebulon, Rubem, Manassés, Benjamim, José, Efraim, mas ninguém prova que é da tribo de Judá. Por isso que Jó chorava. Seu choro convulsionou os céus. Quando o ancião disse, não chores mais, está aqui o leão da tribo de Judá. Então Jesus vai provar na parousia que ele é o leão da tribo de Judá, que veio como cordeiro e eles não reconheceram. E Paulo fala no capítulo 11 de Romanos, ele disserta o futuro de Israel. Ele fala no 9 do passado, no 10 do presente, e no 11 ele fala do futuro daquele povo. Então os cavalos representam o julgamento de Deus contra os pecados dos homens. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, jamais. Sim, o do capítulo 19. Capítulo 19, mas sim. Sim. Mas sim o anticristo que virá seduzir as nações. Até agora tivemos 3 épocas. A sem lei, antes de Deus dê as leis a Moisés, a com lei, quando Deus dá as leis a Moisés, e a vinda do Salvador à terra, representando o tempo da graça, que já está se findando. Uma nota apenas, pastor, há que se ter muito cuidado, o leitor das Escrituras precisa ter um cuidado todo especial com os comentários de rodapé que as Bíblias de estudo nos oferecem. Em alguns casos, o leitor é induzido a erros. Tem uma Bíblia de estudo muito conhecida, eu não vou citar o nome, mas é de um teólogo que viveu no Brasil, por sinal muito respeitado e homem muito digno. E não polêmico, não é de natureza polêmica, mas ele comete um erro numa Bíblia que leva seu nome, que tem rodapé escrito por si, no capítulo 6 do Apocalipse, quando ele afirma que o cavaleiro do cavalo branco aí é Cristo. E ele justifica isso justamente por causa da cor branca, que essa é uma cor relacionada com a pessoa de Cristo. Não é correto interpretar assim. O cavaleiro correspondente ao primeiro selo, a abertura do primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco, pelas características, pelo contexto, pela sequência dos eventos escatológicos, só poderia ser o anticristo. Diferente do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, que desce triunfante, esse sim é Cristo. Então, pastor, só uma nota, porque tem Bíblia de estudo importante aí que diz que lá no capítulo 6 afirma que esse cavaleiro ali também seja Cristo, o que não é verdade. Pastor, por isso que eu permaneço na antiga, não saio dela, não entro por esse caminho, permaneço na antiga João Ferreira de Almeida. Essa antigona, bem antiguinha. As outras eu leio, mas é guardada na estante. Essa aqui é do meu uso. Porque nos últimos dias temos que ter cuidado, porque o parecer não é ser. Bíblia de fulano, Bíblia de ciclano, Bíblia de fulano. Eu tenho as minhas ressalvas e as minhas reservas, porque a minha escola vem lá de Samuel Nistro, vem lá de Nelis Nelson,
vem lá de Alcebias Pereira Vasconcelos. Então, eu tenho a minha salvaguarda e sou muito... A minha escatologia é ultra-ortodoxa. Ultra-ortodoxa. Eu não saio desses parâmetros antigos e nem removo esses marcos por nenhuma influência, nem nada disso, né? Então, Deus me deu um critério seletivo, de seleção. Eu permaneço naquilo que eu aprendi, sabendo de quem tenho aprendido. Porque o importante não é você aprender, é saber de quem aprendeu. Sim. Por que é que você gosta da Bíblia? Porque você conhece o seu autor. Você gosta da Bíblia. Então, eu sei quem eram os meus mestres que me ensinaram durante 4 anos num seminário, e depois mais 1 ano nos Estados Unidos. Então, eu sei quem eram eles. O homem que pregavam o evangelho sem falar, só com a sua própria vida, com a sua própria postura, com a sua própria ética cristã. Eram estes homens de grande valor que só me deram bons exemplos. Bons exemplos. Nunca tive um exemplo desse homem. Muito bem. O segundo selo. Abre o segundo selo. João vê que o outro cavalo saiu e desta vez era vermelho. Este cavalo vermelho representa guerra. O sangue que será derramado na terra terá grandes guerras mundiais. O inimigo atacará Jerusalém profanando o templo. Os judeus são aconselhados a fugir para as montanhas de Edom. São aconselhados a fugir, né? O terceiro selo, como resultado da guerra, haverá o quê? Uma terrível fome, porque a guerra, além dela empobrecer as nações, ela traz muita fome. Uma terrível fome figurada no cavalo preto. E quem não tiver o sinal da besta não poderá comer e nem vender. O cavalo preto simboliza a fome. E o quarto e quinto selo. A Bíblia ensina que o anjo da morte estará preso durante um certo período da tribulação. E como os mártires morrerão? A resposta é simples. Quando um quarto selo for aberto, o quarto selo, a morte entrará em cena, e assim eles poderão morrer. Na abertura do quarto selo, aparecerá um cavalo amarelo, simbolizando a morte que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores, do capítulo 6, verso 7 e verso 8. E no quinto selo, João deixa de ver os animais e tem uma visão dos mártires, que foram mortos na grande tribulação, por causa da sua fé em Cristo e por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Apocalipse 6, verso de 9 até o versículo 11. Dá para o senhor ler para nós? E havendo aberto o quinto... Já estamos com quase 600 gente aí. Sim, pastor, e temos 10 minutos ou um pouquinho mais que isso, viu? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Este é o quinto selo específico para os mártires da grande tribulação. São os mártires da grande tribulação. E você vê que esse estado é um estado de consciência. Porque eles clamam, diz, até quando o Senhor justo juiz estava em plena consciência. Então a faculdade da consciência segue após a morte física. Então, quem vai para o céu? A alma ou o espírito? Bom, a consciência é o tribunal secreto da alma. Por isso existem 4 designações da palavra alma na Bíblia. Primeiro, alma como pessoas, como indivíduo. Romanos 13, verso 1. Diz, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venham de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Depois tem alma com função biológica, o sangue.
Levítico 17:11, porque a alma da carne está no sangue. Depois tem a alma como sentimento do homem. Jesus disse, minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Depois tem alma como parte mortal do homem. Jesus disse, não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Então segue a alma e espírito na eternidade, dão ao indivíduo uma única personalidade. Nós adoramos a Trindade em unidade. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica. Então, o espírito e a alma fundem-se na eternidade, fazem parte do homem interior. Paulo disse, quando o nosso homem exterior se corrompe o corpo, o nosso homem interior se renova, espírito, alma e espírito na eternidade. Uma hora diz espírito, outra hora diz alma, e na minha compreensão fundem-se. Quando o 7º selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação. Será liberado... Não, peraí. O sexto selo. Vê-se um grande tremor da terra, um eclipse total do sol. A lua fica vermelha, estrelas caem, meteoros, o espaço sideral se muda, os montes, a ilha são arrasados, os governantes da terra, os poderosos, e os povos se escondem, clamando que os montes caiam sobre ele, por causa da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, de 12 até o 17. É isso. Essa é o juízo de Deus da grande tribulação. Vamos saltar para nós ganhar tempo. Quando o 7º selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação. E será liberado 7 anjos com 7 trombetas e tocarão. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra. Nas 7 trombetas. Cada trombeta que tocar será um acontecimento, um pior que o outro, um pior do que o outro. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus cairá sobre o mundo dos homens. As 7 taças da ira, está no capítulo 15, 16, é um dos últimos acontecimentos da grande tribulação. Ocorrerá depois que tocar as 7 trombetas, representa as últimas pragas, os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. Salmo 9, verso 17. 7 anjos são encarregados de derramar esses juízos terríveis e deploráveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. E no capítulo 16 de Apocalipse são descritos os eventos dessas taças. Muitos confundem as 7 trombetas com as 7 taças. São 2 eventos diferentes e completamente distintos. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes na fé, inabaláveis, porque os que seguem a Jesus Cristo estão livres do sancionamento do juízo divino, do dia da ira do Senhor, da grande tribulação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti por um momento, até que passe a ira. A ira de Deus será derramada da terra após o rapto da igreja. Amigo, se decida hoje. Você que está afastado, volte depressa. Não há mais tempo a refutarmos o evangelho. Não há mais tempo para procrastinar a sua decisão. É hoje, é agora, é neste momento. O sol está se pondo. As profecias estão todas literalmente cumpridas. Jesus está às portas. Volte depressa. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Você, amigo ou amiga, que nos ouve das mais diversas partes desse país e, quem sabe, de outros lugares do mundo, tome essa decisão se ainda não fez. E tenha em mente que procrastinar, adiar para amanhã, quando amanhã não nos pertence, é expor a sua alma ao risco de perdição eterna. A morte sela o destino eterno da alma. Se alguém morre sem Cristo, está eternamente destinado ao inferno. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Portanto, tome a sua decisão. A Bíblia nega purgatório, encarnação e doutrinas afins. A possibilidade de um homem se salvar, a hipótese dá-se apenas em vida. E ela se consuma, e já não é uma hipótese, torna-se uma realidade quando nós entregamos a Cristo o nosso coração.
Portanto, queremos encerrar esta transmissão, oferecendo a você a oportunidade de fazer esta oração de confissão, de entrega, de arrependimento, aí onde você está. Eu vou pedir ao próprio pastor Napoleão Falcão que faça esta oração e com a oração encerraremos. Pastor, antes da oração, receba, pastor, os meus agradecimentos. Eu não tenho palavras com as quais eu pudesse dizer ao senhor quanto estou agradecido por o senhor dedicar, não uma, mas duas preciosas horas desse seu tempo tão intenso. Portanto, pastor, mais uma vez os meus respeitos, carinho e admiração. Que Deus siga abençoando a sua vida, a sua casa, o seu ministério. A todos os que nos acompanham, eu me despeço aqui, porque devolverei a palavra ao meu interlocutor, e que a minha oração nesse momento é que Deus faça prosperar a sua jornada, os seus caminhos e te abençoe com paz. Muito obrigado, pastor Adolfo. Meu abraço fraterno para o senhor e sua família, e ao nosso querido presidente, pastor Simoni e sua família. Muito obrigado. Gostaria de lembrar mais uma vez a todos que aqueles que gostam do Apocalipse, gostou desta aula, desse entrelaçamento entre a minha pessoa e o pastor Adolfo, então entre lá no nosso site, pastornapoleãofalcão.com.br. Lá você tem 35 aulas de escatologia bíblica. Vá lá, faça a sua inscrição, inscreva-se. As vagas estão bem limitadas, já estamos fechando o nosso ciclo. Deus a todos abençoe, oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te louvamos com glorificação ao teu nome, por essas duas lives que fiz com o teu servo, pastor Adolfo Pereira. Obrigado por esta oportunidade de falarmos do teu grande amor, de mostrarmos o perigo que a humanidade passa por procrastinar a sua decisão. Deus verdadeiro, justo e santo, continua abençoando tua igreja na face da terra. Ajuda-nos a permanecermos fiéis a ti e aos princípios da tua palavra. Nós te oramos com gratidão expressa em nosso coração, em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor querido, que a bênção de Deus continue sobre a sua vida e sobre a sua família. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Tenham todos uma boa noite, que o amor do grande Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo permaneçam sobre vocês. Amém.